Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí. Nós estamos todos bem por aqui, tá bom? Vamos dar continuidade, à minha reflexão do Evangelho. Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de ninguém. Você pode e deve continuar acreditando da maneira que seu líder religioso lhe ensinou. Não há problema nenhum. Pode continuar acreditando na tua denominação, nas suas doutrinas, não há problema. Aqui a intenção dos meus vídeos são somente passar o quê? A minha visão, o meu prisma, a minha maneira de enxergar e de ver as Escrituras depois que eu passei a ler, ver as Escrituras sem a interferência dos púlpitos, das lições da escola sabatina, das semanas de oração e tudo mais, tá? Então é só para isso, é só a minha visão, nada mais que isso. Qualquer decisão que você venha tomar na sua vida por causa dos meus vídeos, a decisão final sempre será sua, tá bom? Muito bem, dito isto, feito a abertura dos trabalhos, antes de nós entrarmos aqui nos vídeos, nos evangelhos, eu quero dividir com vocês alguns comentários que foram feitos aqui em alguns vídeos aqui do canal, que eu quero dividir com vocês esses comentários que provavelmente são comentários de adventistas. Tá certo? Mas, de qualquer forma, eu quero dividi-los com você e trazer a minha visão desses comentários. Vamos lá. Vocês estão vendo aí no vídeo Antíoco Epifânio e o Adventismo. É o terceiro vídeo de uma série de 6. Então, o Tony Leda, ele faz o seguinte comentário. O vídeo todo acaba com um único verso, Mateus 24:15. Bom, Tony Leda, espero que essa resposta chegue até você, tá? O meu WhatsApp está aí na tela, você está vendo rodando aí na tela, tá certo? Eu gostaria que você anotasse o meu WhatsApp, entrasse em contato comigo, porque talvez você tenha alguma visão, que eu ainda não tenha, tá certo? Talvez o que você tenha para me mostrar poderá abrir os meus olhos sem problema nenhum. Mas vamos lá. Do que trata o vídeo aqui de Antíoco Epifânio e o Adventismo, a terceira parte de 6 vídeos? Trata do seguinte: Daniel, ali onde fala até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Tá certo? E eu trago com bastante embasamento, com um conteúdo bastante válido, que essa profecia já se cumpriu lá nos dias de Antíoco Epifânio, onde Macabeus acaba com aquela festa toda que estava tendo no santuário e tudo mais. E quem quiser não assistiu, assista, tá? Qual é o foco? O foco aqui é o seguinte, que a profecia de Daniel, ela se cumpriu 2.300 dias depois, porque tardes e manhãs aqui não se refere a dia, a palavra dia não entra aqui, tá certo? São sacrifícios diários, então não dá para entrar aqui a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E eu, historicamente, com conteúdo bastante histórico e bíblico também, inclusive do livro de Macabeus, eu provo para os adventistas que esses 2.300 dias são 2.300 dias sim, e não do jeito que eles querem enfiar a goela abaixo das pessoas. Pois bem, então ele diz assim, o Tony Leda, olha, Mateus 24:15 acaba com o vídeo. Vamos ver Mateus então 24, verso 15, tá certo? Vamos lá, só que eu vou desde o verso 1, você já me conhece, você sabe que eu contextualizo tudo. Então Jesus começa falando assim, deixa eu ver se está tudo certinho, se o meu áudio está ativado, Sim, meu áudio está ativado, estamos na página, está tudo certo, vamos lá. Então, começa assim, quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade.
elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Então veja, ele estava lá no templo, saindo do templo, as pessoas falam, ó, tá vendo o templo aqui? Aí Cristo fala assim, ó, na verdade não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Agora ele não está mais no templo, veja. Mais tarde, Jesus sentou-se ao Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Quando o quê? Quando não vai ficar pedra sobre pedra, né? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Então eles estão pedindo duas explicações. Quando será a volta do Cristo? Quais serão os sinais da volta dele? E quando vai acontecer aquelas coisas que não ficará pedra sobre pedra, tá certo? O verso 4 diz assim, Jesus respondeu, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Verso 11. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Verso 14 é o que antecede aquele que ele falou que o verso 15 derruba todo o vídeo. Vamos lá. As boas novas, ou o evangelho, a respeito do reino, serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Então virá o fim. Agora vamos para o verso 15, que ele falou que derruba o vídeo. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou. O que o profeta Daniel falou? Que até 2.300 tardes e manhãs ou dias, e o templo seria profanado, depois seria purificado e tudo mais. Vocês lembram o que Daniel falou? O que aconteceu lá no templo? No templo. Porque essa é a profecia de Daniel. Tá certo? A terrível profanação que será colocada no lugar santo. Cristo está se referindo ao templo como lugar santo? Não, Cristo está se referindo à nação de Israel. Cristo está falando do território. Tá certo? Então, Tony Leda, deve ser... Opa, deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui. Tony Leda, isso mesmo, Tony Leda. Então, Mateus 24:15, Tony, não está falando do templo, porque Daniel fala do templo. Até 2.300 tardes e manhãs. E o quê? E o templo seria o quê? Purificado. Tá certo, meu querido? Vocês precisam se decidir, porque o Cristo aqui não fala. Ele faz uma referência da abominação e desolação que Daniel falou, que iria o quê? Olha só, aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que já havia acontecido, mas do que ele falou, olha só, será colocada no lugar santo. Está falando do território de Israel ou Jerusalém. Para uma boa, como ele diz assim, ó, leitor, preste atenção. Ou então, aqui, está entre parênteses, aqui está assim, quem lê, entenda. Não está falando do templo. Para o Cristo, o templo nunca foi santo. Nunca foi. Você já viu aí nos vídeos passados, e nós vamos ver nos vídeos para frente ainda, o Cristo nunca declarou que o templo, aquele instrumento de pedra, aquela construção de alvenaria, fosse um lugar santo. Ele está falando de Jerusalém, de Israel. Tá certo? Então, Tony Leda, eu acho que está respondido aqui para você. Está aqui, ó, respondi aqui nesse vídeo, está aqui o título, a data. Espero que chegue até você e que você, se quiser bater um papo comigo, estarei à sua disposição, tá bom? Respondi. O comentário da Angélica a gente vai ler depois, porque o Tony Leda continua,
fazendo alguns comentários. Então ele diz assim no vídeo Sábado, Estudo Bíblico Adventista. Ele diz assim: o fato de ter 6 dias trabalharás, deve ser o fato de ter dado 6 dias para trabalhar, ou o fato de ser 3 dias para trabalhar, não significa que é trabalho normal. Pronto. Tony, eu gostaria muito de bater um papo com você, porque eu fui adventista há 20 anos, amigão. Eu sei do que você está falando. Você está tentando justificar algo que não tem como justificar. Quando está relatado 6 dias trabalharás, nesta época que foi escrito, não estava falando, não tinha o domingo, que era o descanso mundial, onde você se prende muito na lei dominical. Não tinha feriado, nada. O trabalho era de sol a sol, 7 dias por semana, Tony. Mas eu vou continuar aqui. Vamos lá. O fato de ser 6 dias trabalharás não significa... Ah, tá, entendi. O fato de ter lá mencionado na passagem 6 dias trabalharás não significa que é trabalho normal. Pode ser trabalho doméstico ou qualquer outra coisa. Eita, CACP. Eu sei do que você está falando aqui, mas eu não tenho nada a ver com esses caras aqui, tá? Eu não sou preso a nenhuma entidade, a nenhuma denominação, a nenhuma organização de uma maneira, estrutura formada. Não sou, Tony. Você está me confundindo com algumas pessoas, tá? Mas eu continuo dizendo, o meu WhatsApp está aí, você fique à vontade. Me adicione e vamos bater um papo. Eu faço questão de conversar com você. Por quê? Porque talvez você tenha algo que vai me esclarecer. Tá bom? Então vamos lá. Então você diz que trabalhar não significa ser trabalho, pode ser trabalho doméstico. Bom, vamos lá. Respondi para você. E ele tem mais um comentário ainda, tá? No mesmo vídeo, ele diz assim, que ele faz a referência de 2 minutos e 4 segundos, aí ele diz assim: bom, onde está escrito que o sábado ele é o memorial para todas as pessoas? Né? Ou seja, onde está escrito que qualquer outra nação sem ser Israel deveria guardar o sábado? É isso que ele está falando aqui. Então ele responde, Êxodo capítulo 20, verso 8. E lá diz, até os animais. Vamos lá para Êxodo capítulo 20, verso 8. Vamos lá. Então, eu vou aqui no verso 1 para contextualizar, tá? Vamos lá, o verso 1 diz assim, ó. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Então ele deu lá os mandamentos, as ordens. Deus deu para quem? Ao povo. Um povo. E temos que identificar qual povo. Ele está dando para os terráqueos? Para humanos? Sim, mas para toda a humanidade? Vamos identificar esse povo. Vamos lá. Verso 2. Eu sou o Senhor, seu Deus. Seu Deus de quem? A quem ele deu? A esse povo. Que povo? Que libertou da terra do Egito. Que povo, então, que ele está falando? Que povo? O povo hebreu. Está entendendo, Tony? Ele está dando essa ordem ao povo que ele tirou da terra do Egito, onde você era escravo. Você é quem? O povo a quem ele deu essas palavras. E quem é esse povo? O que saiu da terra do Egito. Então, para quem que ele está dando? Para o povo hebreu. Agora vamos lá no verso 8. Verso 8. Vamos lá. Nós vamos ler do 8 ao 11, tá? Lembre-se quem? Aquele povo que ele tirou da terra do Egito. De guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você quem? Aquele povo que ele tirou do Egito. Tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa, casa de quem? De quem ele tirou da terra do Egito, fará trabalho algum. Nem você quem? Que ele tirou da terra do Egito. Nem seus filhos, suas filhas. Filhos e filhas de quem? De quem ele tirou da terra do Egito. Nem seus servos e servas, nem seus empregados. Empregados de quem? Daqueles que ele tirou da terra do Egito. Nem seus animais. Animais de quem? De quem ele tirou da terra do Egito. Nem os estrangeiros que vivem entre vocês.
nem os estrangeiros que estiverem lá, vivem entre vocês. Vocês quem? Quem ele tirou da terra do Egito. Então, Tony, voltando aqui, tá? Tony Leda. Onde está escrito, continuo perguntando para você onde está escrito, porque essa passagem que você deu, devidamente feita a contextualização, a devida exegese, não está falando nem para mim, nem para você, nem para o meu animal, nem para o seu animal. Está falando para o povo hebreu, seus filhos, seus empregados e seus animais. Tá bom? Então, respondi também. E agora, nós vamos para o texto da Angélica, tá? Vamos lá. A Angélica diz assim, ó. Vamos lá, vamos devagarinho, porque o texto dela é um pouquinho grande. E ela está fazendo um comentário no famoso... Esse vídeo é o vídeo que eu tenho mais visualizações. Se eu não me engano, eu tenho 136 mil visualizações, se eu não me engano, desse vídeo. É o vídeo mais visualizado, que é o sonho diabólico de Ellen White. Que sonho é esse? Contextualizando para você que não conhece a história ainda, Ellen White faz severas advertências para as pessoas que sonham com seus entes queridos. Eu sonho quase todo dia com meu pai, com o irmão meu que faleceu, com parentes meus que são falecidos, né? Então ela faz a seguinte advertência: olha, se vocês sonharem com algum parente seu e que está dando algum conselho, alguma coisa, não dá ouvido, porque isso é o diabo falando com você. Só que aí o marido dela morre e ela tem um sonho com o marido dela falando: olha, Ellen, não trabalhe tanto, não se esgote tanto e tal, tudo mais. E ela passa a seguir as orientações do marido morto. Então significa que para os seguidores de Ellen White não pode, porque é o demônio, o Satanás, o cramunhão, o cão, o diabo falando com as pessoas. Com ela não, com ela é só um sonho. Então eu fiz um vídeo sobre isso. Se você não assistiu, vá lá assistir ainda. E agora a Angélica Cardoso vai fazer um comentário, tá bom? Ela diz assim: a própria Ellen disse que uma das provas mais concretas que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus é que ela não minimiza os fatos nem oculta os pecados dos seus grandes personagens. Vamos lá. Se os homens que foram inspirados por Deus para escrever o livro mais importante do mundo, em algum momento erraram na história ou tropeçaram em algum ponto, não devemos dizer que Ellen White seja melhor que eles. É lógico que não. Ellen White, desculpa, minha querida Angélica, eu sei que você a tem numa estima muito grande, mas ela era uma farsante. Tá? Uma mentirosa, ela nunca foi profetisa do Senhor. É só você continuar assistindo, espero que você esteja assistindo a série aí sobre o Adventismo, sobre Ellen White, os plágios de Ellen White, né? Os absurdos que ela escreveu. Você vai ver que quem segue ela achando que ela é uma profetisa do Senhor, inspirada por Deus, e você está colocando ela no nível dos escritores bíblicos, veja, depois vocês dizem que não a colocam, certo? Você vai ver que você está enganada. Vamos lá. Ela continua: mesmo que em seu livro ela não colocou as palavras como realmente queria expressar, bom, agora você virou Deus, Angélica. Agora você está dizendo que ela iria escrever uma coisa, pensou outra, escreveu outra. Você estava no íntimo dela para saber o que ela realmente escreveu ou deixou de escrever, ou era para escrever? Veja, Angélica, você está sendo uma adventista raiz, defendendo o indefensável. Aquilo que não se defende, você está defendendo. E nem dá para defender. Mas eu compreendo você porque eu fui assim. Continuando. Isso não exclui a capacidade e dom sobrenatural que Deus deu a ela. Bom, eu repito, assista a série aí, você vai ver se foi realmente que Deus deu alguma coisa a ela. Afinal, são tantos livros maravilhosos, cheios de sabedoria. Você esqueceu de colocar uma vírgula aqui e colocar assim, ó: muitos plágios
né? E o principal, com baseamento bíblico, não tem base bíblica. Ela diz que ela diz o seguinte: a salvação eterna importa em guardar o sábado importa em salvação eterna. Isso não tem base bíblica, minha querida. Eu só estou dizendo do sábado, que é o mais importante para vocês. Tá certo? Você quer ver outra coisa que não tem base bíblica? Ela diz o seguinte, nas suas orientações lá, alimentares lá, que a pessoa que toma café, toma chá, ou come algum tipo de carne, entorpece de tal maneira a mente que interrompe a comunicação entre o ser humano e o Espírito Santo do Criador. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não tem base bíblica. Como você pode dizer que o que ela escreve tem base bíblica? Só te dei 2. Eu poderia te dar centenas aqui, tá bom, Angélica? Vamos lá. Quem não tem a menor chance de dizer que essa mulher não era uma mulher usada por Deus? Quem tem a chance? Olha, todo mundo que pesquisa, todo mundo que vai um pouquinho fora da casinha do adventismo e vai atrás das informações periféricas para saber quem realmente era essa mulher e o que eram os seus escritos, ou o que são os seus escritos, né? Continuando. Eu fui, a Angélica, né, de uma denominação pentecostal há 30 anos. Estou há pouco tempo na Adventista, dá para se perceber que é bem pouco tempo mesmo. Não porque alguém me convenceu de ir para lá, mas porque Deus me fez ver a diferença desta igreja para as outras demais. Vocês se lembram que eu disse que as doutrinas adventistas são sedutoras, né? Guarda do sábado, doutrina do santuário, da justificação, alimentos puros e não puros. Ellen White como profetiza e sendo uma mulher. Aí tem um pouco de lacração, mas eu não quero nem entrar no mérito, né? Então veja que é sedutora realmente, viu? Que ela fez a diferença. É lógico que faz a diferença, porque é muito diferente em alguns aspectos. Então, para ela foi Deus que fez ela ver esse tipo de coisa. Vamos lá. Se há alguma igreja que ensina todas as verdades que a Bíblia apresenta, essa igreja é adventista. E eu falava muito isso quando era adventista. Dizia, olha, a igreja adventista é a única entre todas que estão aí que ensina tudo o que está na Bíblia. Que tem a verdade, que é a menina dos olhos de Deus. E o dia que tiver uma igreja que ensine melhor ou mais do que a igreja adventista, eu saio dessa denominação e vou para outra. Fiquei 20 anos lá sendo enganado. Alguns vão dizer, mas 20 anos, William, para descobrir o que você foi enganado? Você nunca foi adventista. Aí eu sempre devolvo a seguinte retórica. Não precisa me responder nada, mas se quiserem pode. Você está casado com a tua esposa, você está casado com a tua esposa. Com o teu marido ou com a tua esposa, vocês estão casados. Enquanto você não descobre que eles são traidores, são charlatões, são mentirosos, são devassos, para eles é a melhor pessoa do mundo. Compreende? Vamos lá. Vou continuando. Fui muito feliz enquanto estava na outra igreja, mas eu sentia falta de alguma coisa. Não aceitava de acordo com a Bíblia muita coisa que acontecia lá. Pois é. Com o tempo você vai ver também dentro da denominação adventista. Até aparecer outra denominação e você vai continuar... Angélica, né? Deixa eu ver. Angélica. E você vai continuar, Angélica, pulando de galho em galho. Trocando a panela pela frigideira. 6 por meia dúzia. Vamos lá. Fui começando a estudar a Bíblia com os principais líderes da igreja atualmente e passei a conhecer verdades que nunca me ensinaram. Olha só que interessante. Quais são as verdades que os principais líderes da igreja ensinam para você e não ensinam para aquele irmãozinho da favela? Os principais líderes ensinaram de que maneira? Através da televisão, da Novo Tempo? Ou eles bateram na tua porta, foram te ensinar? Ou eles abriram as portas para você? Depois explica aqui, Angélica, de que maneira essas verdades que nunca ensinaram para você, os principais líderes da igreja adventista
passaram para você? De que maneira? Você foi até a casa deles? Eles foram até a sua casa? Você assistiu através da Novo Tempo? Vamos lá. E o que mais desejo hoje é que meus queridos irmãos um dia conheçam essa verdade que ilumina e liberta. Eu fico triste quando escuto uma coisa dessa, porque eu vejo que você é uma presa bem nova, né? Bem recente dentro do Adventismo, está sendo uma presa útil, uma inocente útil para o sistema adventista. Mas tá bom, não há problema. Eu vou falar para você o que eu falei para o Tony. O meu WhatsApp está aí. Me adiciona no seu WhatsApp, eu quero bater um papo com você. Quem sabe nós podemos fazer uma videochamada, tá certo? E você me mostrar na Bíblia essas verdades que você está dizendo, né? E quem sabe você pode me mostrar algo que eu ainda não vi e voltar atrás, me tornar um adventista novamente, guardar sábado, acreditar em Ellen White, quem sabe? Mas temos que conversar e você me mostrar na Bíblia essas verdades que você está dizendo que estão na Bíblia, tá? Continuando, não estou falando de ser salvo ou não, porque Deus conhece os corações de todos nós e quem salva é Ele. Olha, eu vou dizer para você, você está enganada, porque Ellen White diz que quem salva é o sábado. Para o adventista, a guarda do sábado importa em salvação eterna. Então você ainda não conhece verdadeiramente os ensinos da igreja adventista, tá bom? Continuando. Mas queria muito que todos pudessem conhecer essa verdade que o inimigo... Opa! Bom, veja. Então ela começa a inserir aqui um personagem. Uma verdade que o inimigo tenta jogar por terra todos os dias e usa pessoas, inimigo e pessoas. Assim como o autor desse vídeo, pronto. Coisa de adventista. Já está me chamando de Satanás, cramulhão, capeta, diabo, serpente, víbora, braço de Satanás, bem que Ellen White falou e por aí vai. Pronto, já saiu, né, do discurso amplo, agora entrou num discurso restrito, atingindo a minha pessoa, é coisa de adventista. Você está aprendendo rápido as doutrinas adventistas, Angélica. Bem rapidinho. Chamar as pessoas que não seguem a doutrina adventista de Satanás, diabo. Tá certo? Vamos lá. Para enfraquecer a fé das pessoas, colocá-las em dúvida quanto à igreja do Senhor e criticar as pessoas... deixa eu parar um pouquinho. A igreja do Senhor. Angélica, você é o templo. Nós somos o templo. Não existe denominação, igreja do Senhor. Não existe, nós somos. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu e você somos o templo. Você está enganada, sendo enganada. Vamos lá. E criticar as pessoas que Deus usa para levar o evangelho ao mundo. O que é levar o evangelho ao mundo, irmãzinha? Levar o evangelho ao mundo é falar para a pessoa pertencer à denominação adventista, guardar o sábado, não comer carne e acreditar na doutrina do juízo investigativo? Que a morte de Cristo na cruz ainda não foi suficiente? Ele está lá intercedendo ainda? Este é o evangelho? Não é o evangelho do Cristo apresentado aqui, minha irmã. Assista essa série dos evangelhos que eu estou mostrando aqui, você não vai ver Cristo em nenhum momento pedindo para construir templo, em nenhum momento pedindo para as pessoas guardarem o sábado. E se você ler as cartas que eu tenho gravado aí no meu canal, os evangelhos e as cartas, você vai ver que em nenhum momento as cartas lá de Paulo, Pedro e tudo mais, fala de guardar sábado e construir templo. Vamos lá, último parágrafo aqui. Meu irmão que está lendo essas linhas, então está dizendo pessoas que estão lendo ali, aleatoriamente. Quando você ver um vídeo, ouvir um áudio, notícias, seja o que for que deixar você em dúvida, eu vou falar para você. Eu não quero ler ainda o que ela disse, tá? Eu vou falar para você. Se você assistir um vídeo, ouvir um áudio, ler alguma coisa que põe você em dúvida sobre a doutrina que você segue, vai atrás, vai pesquisar.
vai pesquisar, vai a fundo para ver se aquilo que você está assistindo, ouvindo ou lendo é verdade ou mentira. Você tem que ir a fundo. Vamos ver o que ela pede para a pessoa. Ore a Deus. Não, minha querida, Deus não vai fazer o trabalho que compete a nós fazermos. Deus não vai colocar as informações na nossa cara. Ele não vai fazer isso. É nós que temos que ir atrás. Tá certo? Vamos lá. Não leve para frente o caso sem saber se é verdadeiro ou não. Como é que vai saber se é verdadeiro ou não, irmã? Você está se contradizendo, irmã. Você está se indo na contramão do bom senso do que você está falando. Não leve para frente o caso sem saber se é verdadeiro ou não. E como é que vai saber se é verdadeiro ou não? Pesquisando e não orando a Deus. Ó Deus, não, é pesquisando. Olha lá, e você diz aqui, pesquise. Hoje você tem tudo ao seu alcance. Concorda, é isso mesmo, irmã. E Deus vai lhe mostrar a verdade, mesmo que o diabo faça de tudo para você não ver. Quem é esse diabo aqui, ó? Quem é esse diabo, irmãos? É a pessoa que ela está dizendo que fez esse vídeo. Aqui, ó. Que o inimigo, ou o diabo que ela disse lá, usa pessoas assim como o autor desse vídeo, né? Bom, minha querida irmã Angélica, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um instante, meus queridos, que é o vídeo, né, em questão. Opa. Ok. Deixa eu só ordenar uma coisa. Só para não tomar muito tempo, eu vou, porque é a mesma coisa do Tony. Ah, o Tony é em outro vídeo. É a guarda do sábado, então não vai adiantar aqui. Eu vou ter que... Depois eu escrevo, tá bom? Para não tomar tempo nosso aqui. Deixa eu ver quanto nós estamos aqui de live já. De live não, desculpa, de vídeo. Nós estamos com 32 minutos de vídeo. Dá para a gente fazer análise dos evangelhos, tá? Então, é assim, depois eu respondo aqui para a Angélica, né, onde está essa resposta. Espero que, se você conhece a Angélica que escreveu aqui, passe para ela esse vídeo, essa resposta. Ela não precisa nem assistir tudo. Assistindo só a resposta já está bom. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fechar aqui. Deixa eu aumentar minha câmera aqui, dar uma melhorada nela aqui. Estou muito pequenininho. Ok. Então, vamos lá. O que nós vamos ver aqui está em Mateus capítulo 21, de 23 a 32, Marcos capítulo 11, de 27 a 33 e Lucas capítulo 8, dos versos 1 a 8. E do que se trata essas passagens? Essas passagens se tratam do batismo de João e a parábola dos dois filhos. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí, vou passar minha reflexão para vocês aí, tá? Vamos lá. Com que autoridade fazes isto? Bom, deixa eu dar uma lida aqui. Apesar que não precisa dar uma lida, eu vou contextualizar para vocês. Então, o Cristo estava no templo ensinando. Aí chegaram os líderes religiosos e disse para ele o seguinte: com qual autoridade você está ensinando essas pessoas, que você está fazendo todas essas coisas? Qual é a autoridade sua? Mas quem fez essa pergunta? Os líderes religiosos. Baseado em que você está fazendo isso? Certo? Vamos lá. E quem te deu essa autoridade? Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Vamos parar um pouquinho aqui. Então veja que Cristo foi, né,
interpelado, né, de suas ações, dizendo: qual foi a autoridade que te deu? Quem te deu? Né? Quem é você para estar fazendo isso? Quem te autorizou? Da onde vem tudo isso? Aí o Cristo fala o seguinte: olha, eu vou te responder sim, se você me responder também o seguinte: o batismo de João, aquele de jogar na água, o batismo de João vem do Criador de Deus? Ou isso é um ritual vazio, uma cerimônia simplesmente com um efeito psicológico, ou seja, dos homens? Veja, meus queridos, vocês que defendem o batismo nas águas e tudo mais, né? Se o batismo nas águas, aquele batismo de ser jogado na água, um ritual, quando eu digo que é vazio, não tem significado nenhum, a não ser um efeito psicológico da pessoa. Eu fui às águas quando adventista. Aquela coisa, aquele efeito psicológico: nossa, estou sendo batizado, lavado e remido no nome de Jesus. É o mesmo sentimento que aquelas pessoas, quando João batiza: vem aqui, você está sendo perseguido, você está sendo estraçalhado pela sociedade, pelos líderes religiosos. Vem aqui, ó, tá, lavados estão os seus pecados, vai, não peque mais. Aquelas coisas todas que você já ouviu falar, né? Então, se isso realmente era um atributo que veio dos céus do Criador, você acha realmente que Cristo perguntaria uma coisa dessa para esses líderes? Os líderes iam falar o seguinte para ele: blasfêmia, herege, não sabes que está escrito no livro tal, profeta tal, que tem que ir para as águas, isso, aquilo? Se fosse realmente do Criador, o Cristo não perguntaria uma coisa dessa. Mas como o Cristo sabe que é dos homens, porque nós vamos ver aqui, né, o desenrolar, Cristo sabe que isso é um ritual dos homens, somente para um efeito psicológico ali naquele momento, ele faz essa pergunta. E veja que os líderes religiosos não censuravam João Batista por batizar, mas censurava por acusá-los de raça de víboras, aquelas coisas todas. Entendeu? Mas vamos ver aqui o que acontece. Então Cristo pergunta: e o batismo de João é do céu ou dos homens? Veja que, se fosse dos céus, imediatamente ele teria a resposta. Mas eles estão se reunindo aí para a conversa, você já sabe. Mas temos que trazer reflexão aqui. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Sentiu? Se dissermos que é do céu, eu falo: então por que vocês criticam tanto João? Vocês não acreditam nele? Por quê? Compreende? Não era dos céus. Porque não tinha base nas escrituras para isso. Era um ato que eu já expliquei, que isso veio lá dos babilônicos, tal, tudo mais. Não vamos entrar aqui agora para não tomar tempo. Tá certo? E se dissermos que isso realmente não tem fundamento escriturístico nenhum, o povo não vai mais ouvir a gente, porque eles têm, o povo tem o João como um profeta. Compreende? O batismo nas águas não tem fundamento bíblico. Não é uma atitude orientada pelo Criador e muito menos pelo Cristo. Tá? Vamos lá. Não sabemos. Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Agora ele vai entrar numa parábola aí, só que antes deixa eu falar aqui. Alguns vão dizer assim: não, William, lá em Mateus 28, de 18 a 20, Cristo está falando: vão e ensinem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, como é que pode? Primeiro ele coloca em dúvida o batismo de João, depois ele manda batizar, sabendo que isso não é uma coisa ordenada pelo Criador, tem o aval do Criador. Então, muitos vão falar isso para mim. Bom, eu tenho uma sériezinha aí de 2 vídeos
batismo nas águas. Não caia nesse engano. Tá certo? Assista lá e você vai entender o porquê Cristo falou aquilo, se ele falou. Eu já vou te dar um spoiler aqui, tá? O Cristo nunca disse: ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nunca disse isso. No vídeo tá lá, tá bom? A prova. Vamos lá. Agora ele vai entrar numa parábola para exemplificar o que esses homens estão fazendo, né? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Você viu o que ele falou para esses caras? Em verdade vos digo que tudo aquilo que eles odiavam, que eles repugnavam, vão entrar primeiro no céu do que eles. Entrar no céu, uma figura de linguagem e tal. Também tenho aí a série de 2 vídeos, 3, não me lembro agora. Ir para o céu, será? O que a Bíblia informa. Mas vamos ficar aqui na reflexão. Então veja, então ele trouxe a parábola dos 2 filhos, né? Um disse: tá bom, pai, eu vou. E o outro disse: e não foi. O outro disse: não vou, e foi. Qual dos 2 cumpriu a vontade do pai, sem o pai saber? O primeiro que disse: não vou, mas foi. Então veja, ele está falando o seguinte: vocês dizem obedecer a Deus, dizem fazer tudo o que acha que o Criador espera de vocês, mas eu digo para vocês que tudo aquilo que vocês não querem perto de vocês, que vocês dizem que já estão condenados, eles vão estar primeiro que vocês no céu. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para nele crer. É óbvio que isso é só uma mídia, um filme, né? E você viu o olhar que o Cristo dá para aqueles líderes religiosos? Você percebeu? Depois você volta aí, perceba o olhar que ele dá, dizendo assim: hipócritas. Né? Eu estou rindo do quê? Eu estou rindo não da situação miserável desses líderes religiosos, não. Eu estou rindo é que eu passei 20 anos dentro de um sistema religioso, achando que homens como estes líderes religiosos do sistema religioso onde eu estive, eram homens que eu ficava pensando: esses homens vão entrar primeiro que eu no céu, porque eu sou um pecador, eu sou um lixo. Esses homens, eles são pregadores da palavra, se formaram em teologia. Lá no comecinho, igual a Angélica, lá no comecinho eu pensava tudo isso. Aí Cristo olha bem para os olhos dele e fala assim: ué, vocês acreditam, vocês dizem, vocês ouvem falar de João e nem assim acreditam nele? Vocês estão vendo as coisas que eu estou fazendo aqui e falando, e vocês não dão um mínimo de atenção? Por isso, as prostitutas, os publicanos, enfim, toda aquela ralé que vocês odeiam, dão um ouvido para nós. E eles vão entrar na frente de vocês. Vamos lá.
Agora, o que nós vamos ler está contido lá em Mateus capítulo 21, que é a continuação, né? Dos versos... dos versos 21, de 33 a 34, Marcos 12, de 1 a 12 e Lucas 20, de 9 a 18. Está correto, é isso mesmo, está certo. As fontes estão corretas, que vai falar a parábola dos lavradores maus. Vamos ver se eu consigo passar para vocês algum pensamento meu, alguma reflexão. Vamos lá. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Lembrando que Cristo, toda vez que traz uma parábola, que é uma figura de linguagem, é uma metalinguística, traz características bem conhecidas deles. Não está falando nada de que eles não conhecessem. Por exemplo, falar de energia nuclear, né? Falar de internet. Não, está falando de coisas bem conhecidas deles, né? Vamos lá. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos, em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhe seu filho, dizendo: "A meu filho respeitarão." Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: "Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança." O entendimento dessa parábola você já conhece e tal, mas Cristo está trazendo aqui a leitura que o que aconteceu com os profetas que vieram antes do filho do dono a quem estava arrendada, porque na realidade não eram eles os donos, foi arrendado para eles, né? Mataram lá os trabalhadores que o dono mandou lá para os que arrendaram a terra, mataram lá as pessoas que foram enviadas para dar alguma mensagem para eles lá, está falando dos profetas. Aí enviou o filho dele, do dono. O que as pessoas lá viram e falaram? Olha, esse daí é o herdeiro, vamos matar ele também. Quem são essas pessoas que estão matando os enviados que foram antes do filho, e o filho que foi enviado depois dos primeiros? Vamos continuar aqui. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Matará de modo horrível esses perversos, responderam eles, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Muito bem, né? Então, quem são aqueles que destruíram os profetas e destruíram o filho? É o povo a quem aquela terra foi arrendada. Está falando de Israel. William, você não pode falar. Não, é o que está escrito. E o próprio Cristo decifra, essa parábola. Olha, foi dado tudo para vocês serem a nação mais importante da terra, para vocês propagarem o que deveria ser falado. Mas, infelizmente, por vocês serem assassinos,
será dado a oportunidade a todo mundo. Ainda bem por isso, né? Que todos nós podemos falar e receber a oportunidade da salvação através de Cristo. Porque antes de Cristo nós estávamos perdidos e sem Deus. Assim Paulo escreve em suas cartas. Pois bem, vamos lá. Lucas capítulo 10, versos 30 a 35, vai falar para nós a parábola do bom samaritano. Eu quero abrir aqui, tá bom? Porque eu quero antes dar uma lida para vocês, antes da gente entrar aqui nessa parábola. Vamos lá, se você quiser seguir na sua Bíblia, aí segue. Vamos contextualizar e fazer uma reflexão. E diz assim, ó. Vamos lá. E eis que se levantou, Lucas capítulo 10, verso 25, tá? Então diz lá. E eis que se levantou um certo doutor da lei, líder religioso, guardador da lei, tentando-o e dizendo, ou seja, né, cutucando o Cristo. Mestre, olha só a bajulação, né? Que farei para herdar a vida eterna? Lembra do mancebo rico lá, o jovem rico lá? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, as perguntas rodeiam Cristo com intenções diferentes, né? Verso 26. Ele lhe disse, que está escrito na lei, essa lei mesmo que você segue aí, falando lá para o mestre da lei. Como é que você lê? Verso 27. E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás. Aquele homem estava entendendo um pouco da lei, a qual Cristo veio mostrar quem é esse Criador? Claro. Ele falou assim, o que está escrito na lei lá? Mestre, amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. Veja, aquele homem conhecia realmente o pano de fundo dos preceitos da lei mosaica, que fala de amor. O Cristo se ateve realmente nos itens que fala de amor? Sim, e aquele mestre também. Aí continua assim. Verso 28. E disse-lhe, respondeste bem. Veja que ele perguntou, o que está dizendo? É assim, como eu farei para dar a vida eterna? O mestre ali podia falar assim, como Ellen White fala nos livros dela. Guardar o sábado importa em salvação eterna. Mas veja que aquele mestre da lei falou de amor e Cristo disse, olha, você respondeu bem. Lá no verso 28. Respondeu bem, você falou bem. Agora ele fala assim, ó, faz isso e viverás. Você entendeu? O mestre da lei falou de amor, mas não amava. O Cristo disse o seguinte, ó, você reconhece realmente que o caráter do Criador de todas as coisas é amar, é o amor. Então faz o seguinte, para de falar, para de somente verbalizar uma coisa e agora age, ame. E aí você vai viver. Aí vai para o verso 29. Ele, porém, o mestre, né? Querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha só que pergunta maravilhosa. Deixa eu abrir aqui de novo. Fechemos que eu vou ter que ler o finalzinho ainda, tá? Para a gente fechar É Lucas 10, né? É isso? Deixa eu ver. Para a gente fechar a reflexão. Então veja, quem era o próximo para um hebreu? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem era o próximo? Quem era o próximo? Era um Eteu? Um Jebuseu? Um Eveu? Não. Na contextualização da lei de Moisés, o próximo era outro hebreu. Porque na lei dada
por Moisés lá no Sinai, diz: não matarás, né? Não cobiçarás o que é do teu próximo e tal, tudo mais, tá? Não roubarás o teu próximo e tudo mais. Mas, logo a seguir, está dizendo: vai lá, entra, rouba, entra lá, mata e pega todos os despojos de guerra. Então, quando aquele líder religioso, o doutor da lei, pergunta: então quem é meu próximo? Olha a pergunta. Olha a pergunta que ele faz. A resposta dentro da lei de Moisés é outro hebreu. Mas aí entra a parábola do bom samaritano. Agora entra a parábola a qual eu quis fazer essa abertura, essa reflexão que não está aqui. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar uma paradinha aqui, vamos lá, vamos contextualizar então. Um hebreu estava passando por uma estrada, é a parábola que o Cristo está contando, onde de repente ele foi assaltado, provavelmente era um mercador, alguma, não sei. Tá bom? Como é uma parábola, a gente pode dar uma fantasiada nisso. Mas era um mercador, um viajante qualquer, né? O que aconteceu? Então, de repente, ele foi assaltado, né, e foi violentamente agredido. E o que acontece? A narrativa diz, né, que no caminho um certo sacerdote, um homem que ministrava as coisas do templo, conhecia as leis, ele chega e passa de largo. Nem estou vendo esse homem caído. A pergunta é: qual mandamento da lei mosaica ou dos 10 mandamentos nós podemos dizer aqui, este sacerdote quebrou? Qual foi o mandamento que ele quebrou? Ele adorou outros deuses? Fez imagem? Profanou o nome de Deus em vão? Ou tocou o nome de Deus em vão? Ele quebrou o dia de sábado? Ele desonrou o pai e a mãe? Ele matou? Ele roubou? Ele adulterou? Ele cobiçou o que não era dele? Ele quebrou algum item dos preceitos mosaicos? Não. Ele não quebrou nenhum preceito, passando de largo por aquela pessoa. Ok? Vamos continuar. Agora passou um levita, né, da tribo lá dos sacerdotes. Mas a parábola aqui me leva a entender o seguinte: passou um sacerdote representando a religiosidade, passou de largo. Agora passa um levita representando o povo, a qual estava subordinado a estes líderes religiosos, passou de largo também. E esse levita, em nenhum momento ele quebrou algum dos preceitos ou mandamentos mosaicos. Não quebrou. Repito, ele não teve outros deuses diante do Criador,
ele não construiu imagem, não tomou o nome em vão, não quebrou o sábado, não desonrou pai e mãe, não matou, não roubou, não adulterou e assim por diante. Ele não fez nada disso. Ele não quebrou nenhum dos mandamentos. Tá? E vamos agora dar prosseguimento de novo. Vamos lá. Então veja que agora, conforme diz a narrativa, um samaritano estava passando por aquela mesma estrada. Tá? Provavelmente a diferença entre os samaritanos e os judeus era ou pelas suas vestes, ou por algum sotaque, alguma coisa, mas diferenciava assim. Tá certo? Lembra daquela mulher lá do poço? Ó Senhor, você sendo judeu falando com uma samaritana, vocês não falam com a gente. Vocês não têm relação com a gente. Poderia se dizer até, vocês têm ódio da gente, né? Como você está me pedindo água? Lembra da mulher samaritana do poço, a mulher do poço lá, né? Então veja que agora um samaritano para e vai cuidar do homem. Então veja, né? Então, aquele estaladeiro, né? Olha para o samaritano assim, pegando a moeda, depois volta, dá uma olhadinha e deve passar assim na cabeça dele como passou na minha. Poxa vida, você samaritano carregando um judeu no braço? Se fosse ao contrário, ele te deixaria lá, estendido lá no chão. Você samaritano, fazendo isso, né? E veja que o espanto, né, do cuidado que o samaritano estava tendo com o judeu era realmente de se espantar, né? Por quê? O contrário, conforme passou na cabeça dele, olha, se fosse ao contrário, estariam te deixando lá. Na parábola aconteceu? Sim, aconteceu, né? E aí, dando continuidade lá no capítulo 10 de Lucas, no verso 30, lembre-se, vamos voltar à contextualização. Levantou um certo doutor da lei, né? Perguntou o que eu podia fazer para ter a vida eterna. Aí Cristo falou, como é que você vê a lei? Amarás a Deus e ao teu próximo. Cristo fala assim, ó, legal, você vê bem a lei, agora pratica isso que você está vendo na lei. Aí ele vai tentar pegar o Cristo. Então quem é o meu próximo? Para um hebreu, o próximo é outro hebreu. Aí Cristo conta essa parábola e agora ele termina assim, verso 36. Qual, pois, destes três, quais três? O sacerdote, o levita e o samaritano. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Se, presta atenção, amar o meu próximo
é ação, qual desses, então, o mestre da lei, pareceu ser o próximo daquele que estava precisando de amor? Verso 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Não quis nem falar o samaritano. O que usou de misericórdia. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Veja que ali, mesmo com todos os preceitos mosaicos, aquelas regras do templo, guarda de sábado, isso, aquilo, qual é a essência da vida eterna que Cristo passou para aquela pessoa naquele instante? Ele não falou de guardar sábado, de frequentar o templo, fazer o sacrifício. Não. Ele falou, olha, então, se amar o próximo é amar a qualquer um sem distinção, vai e ame o teu próximo. Não fique só restrito. Não fique só na verbalização, diz que ama e não ama, e muito menos ter ódio de um samaritano. Então veja que Cristo em lugar nenhum, em momento nenhum, ele diz que para alcançar a salvação, não é como Ellen White diz, que a salvação importa, guardar o sábado importa em salvação eterna. Tá certo? Então legal que vocês vieram até aqui, eu fico contente, eu fico muito feliz, vocês que assistem até o fim, que vai lá e fazem lá o like, compartilhem e tudo mais, tá bom? Legal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá!